Nós ganhamos essa semana um teclado novo. É o único instrumento que nós temos efetivamente na igreja. E aí a gente está levando ainda um pouquinho de lambadinhas, mas não são umas varadinhas boas. Tem que reaprender. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A igreja está todas sentadas. Ficam à vontade em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. No nome de Jesus. Oh, glória. Jesus é bom, amém? Amém. Pastor, mas a minha família faz raiva, pastor. Que bom. É gente. Não tem anta, não tem cavalo, não tem capivara, é gente que tem na sua família, amém? Gente faz raiva mesmo, amado. Jesus pegou quantos para ser discípulo dele? 12. E ele dava com quantos? Mais perto dele? 3. Tiago, Pedro e João. Desses 12 tinha um que era o Satanás. Então, fica tranquilo, amém? Mas você sabe como você descobre que você está ficando velho? Como? Você sabe? Sabe? Sabe, Vitor? Quando a gente olhar fora antiga, tá mais novo. Sabe, Genival? Quando você descobre que você está ficando mais velho? Não? Deixa eu perguntar para a máquina ali, que é aquela jovem morena ali. Sabe, Marina? Não? Gente, você não sabe não. Isaqueu, obrigado, Isaqueu. Você é um anjo, você não me salva. Hã? Oi? Não entendi. Cansaço. Você bateu na trave assim, quase que entrou o gol. Mas eu ia cansado. Velho cansa, viu, gente? Aí sempre você pode ser novo, meu filho. Você descobre quando você está ficando velho mesmo, não é por causa dos cabelos brancos. Porque você fica novo, tem 30 anos, não tem cabelo branco. Não tem nada a ver isso aí, né? É quando você começa a fazer coisas que você não fazia antes. Você começa a fazer umas presepadas que você não fazia de jeito nenhum antes. Domingo eu estava vindo para o culto e eu faço um aquecimento de voz, né? Para soltar a voz, né? Aí eu faço assim, ó, né? Para aquecer a voz e para o pastor não gaguejar e falar mais claro, né? E eu estou vindo descendo com o carro, ele está vindo, né? E aí eu percebi que o carro perdeu velocidade. E por mais que eu acelerasse, o carro não corria. Mas eu fui ver que eu estava acelerando com a boca. Gente, quando eu caí em si, eu falei, minha, tô ficando doido. Esses irmãos que estão fazendo isso comigo, gente, olha, esse carro está andando, gente. É só a Tony que mexeu pegando a última vez, né? Você estava com a boca aceleração, não estava pisando no acelerador. Por isso, se você está fazendo essas coisas, você está ficando velho, viu? Espero que não, tá vendo? Gente, vamos falar hoje o terceiro capítulo de... Ainda bem que essas coisas acontecem depois de estar quase, que a gente já está casado, porque senão ele não ia casar antes não, né? 1 Timóteo capítulo 3, vamos falar hoje da qualificação dos ministros, dos obreiros, dos pastores. Como que é para ser pastor? Talvez você tenha um sonho de ser um pastor, uma pastora. O que tem que fazer para ser? Você descobriu hoje. Não pode ser de qualquer jeito, amém? Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Você sabe que 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão são cartas pastorais, escritas para pastor. Então você tem que entender qual que é o papel do pastor na igreja, para depois você não ficar, né, pensando uma coisa ou outra. Então Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. Timóteo era um jovem pastor, ele tem uns 22 anos na igreja de Éfeso. E ele escreve, dá umas orientações, e vão perceber que é para nós também hoje. Tem coisa que a gente vai aplicar na nossa igreja, tem aplicado, porque aquilo que Deus escreveu, mandou escrever 2000 anos atrás, continua sendo a palavra de Deus hoje, certo, amém? Então, se você puder ficar em pé, não tiver com nenenzinho, não estiver sentindo dor, Liquinha já está melhor, Liquinha. Eu orei por você, eu falei, Deus, toca na Liquinha, Senhor. Gente, não é fácil, às vezes a gente vem para o culto pela fé, mas Deus nos honra, amém? Amém. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos falar hoje das qualificações para fazer a obra de Deus. Pastor, eu passei por uma igreja que era problema. Provavelmente o pastor
não teve as qualificações de Deus para organizar aquela igreja. Não estou criticando, é só para você observar e prestar atenção no que vai ser pregado hoje. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: fiel é a palavra. Quem é fiel? Palavra. Quem é fiel? Palavra. Essa palavra é fiel, amado. Ela não mente. Ontem, a Carol, quando deu a notícia, ela enviou o dízimo dela e mandou, né, o comprovantezinho, né? Aí eu falei: minha filha, a palavra é fiel. Quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Amém? Então fiel é a palavra, amém? Fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, ao pastorado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e corra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, da sociedade, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve. Paulo falando para Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual que é, pastor? Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi? Jesus. Foi justificado em espírito. Quem foi? Jesus. Contemplado por anjos. Quem foi? Pregado entre os gentios. Quem foi? Crido no mundo. Quem foi? Recebido na glória. Quem foi? Aleluia! Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Exaltamos o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia! Jesus, nós louvamos a tua presença nesse lugar e te pedimos, continua fazendo e falando no nosso coração. Tudo que é contrário, que venha cair por terra e sair daqui em nome de Jesus. As pessoas que sentem dor de cabeça, ansiedade, canseira, enfado, inquietação, ser repreendido da tua vida agora em nome de Jesus. Se Jesus é Deus e Ele é Deus, que Ele te cure agora em nome de Jesus. Todo espírito demoníaco nesse ambiente está repreendido em nome de Jesus. Cai por terra em nome de Jesus. Nós declaramos o sangue do Cordeiro nesse ambiente. Jesus, alcança o nosso parente com o teu sangue lá onde ele está, Senhor, e abençoa a vida dele e nos abençoe aqui também. E tudo que o Senhor falar e fizer aqui seja para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar a cada coração aqui, em nome de Jesus. Agradecemos, amém, e graças a Deus. Você pode sentar-se, amado, amém? Nosso tema, qualificação para fazer a obra de Deus. Versículo 1, Paulo diz: se alguém deseja ao episcopado. Essa palavra episcopado vem do grego episcopos ou poimê, que quer dizer bispo, pastor, presbítero, ancião. Tá? Então, se alguém deseja ao episcopado, a ser um pastor, um presbítero, ou em outras religiões, ancião, excelente obra almeja. É algo bom, Paulo diz. Só que hoje as pessoas não pensam como algo sendo bom da parte de Deus, quando eles estão chamados para a vida de alguém. Quando é para cantar, ainda vai, porque as pessoas gostam muito de louvar, né? Mas quando é para pregar, muita gente fecha o coração. Vou dar um exemplo aqui. Se teu filho que se estivesse aqui hoje, ou a tua filha, ou o teu neto, ou a tua netinha, com uns 10, 12 anos, estivesse no culto hoje, escutasse esta mensagem e chegasse e dissesse assim para você: pai, mãe, vovó,
eu descobri uma coisa. Deus falou comigo no culto lá hoje, que Deus tem um chamado na minha vida para ser um pregador, uma pregadora. Muitos de nós iríamos tentar dissuadir o nosso filho, nossa filha, o nosso neto, para tirar isso da cabeça. Muitos dizem assim: meu filho, minha filha, deixa de doidura, esse trem não dá dinheiro, só dá só rolo e complicação. Toma cuidado para você não ser um pai dinheirista, uma mãe que só pensa em dinheiro e fala em dinheiro. Tem crianças que são boas, mas os pais são ruins, amado. Toma cuidado, às vezes teu filho tem um chamado, teu neto, desde pequenininho, já abre o coração para Jesus, e os grandes sabotam o tempo inteiro. Você sabia que Michael Jackson foi da Assembleia de Deus? E Elvis Presley também? Cantores das levitas do Senhor. Mas aí o vermelho da fama veio do dinheiro e se tornaram astros do rock and roll, o Elvis Presley, né? E Michael Jackson se tornou um popstar, mas morreu tudo drogado. Elvis morreu com mais de 30 tipos de droga no sangue dele, overdose. O pai do Michael Jackson, quando ele era pequenininho, cantava na igreja, viu que ele tinha muito talento, e falou: meu filho, eu vou ser o seu empresário, vou levar você para cantar em muitos lugares. E fez assim. O pai dele era também o empresário dele. Só que se Michael Jackson não se arrependeu, está no quinto dos infernos agora, culpa talvez do pai e da mãe que só pensavam só no dinheiro. Ele não tenta convencer o teu filho de algo que talvez Deus tem para a vida dele. Tem pai que, não, meu filho vai ser médico de qualquer jeito. Já perguntou para ele se ele quer ser médico? Porque pode ser que ele vai ser um açougueiro. Vai matar um monte de gente lá, porque está querendo fazer a tua vontade de ser médico. Será que o dom dele é para ser médico? Porque é um dom. Mas será que é para ser? Se é, amém. Amado, eu posso orientar o meu filho, mas não posso dizer para ele: você vai ser, eu quero que você seja pastor, eu quero que você seja doutor. E se ele não tem chamado para aquilo? Aí tem pai frustrado, que não foi nada na vida e quer que o filho seja de qualquer jeito. Não, eu não tive a oportunidade de ser um grande jogador de futebol, claro, um cabelo de pau desgramado, né? Mas meu filho vai ser. E ele fica botando pilha no filho, vai, né? E às vezes o menino não tem nem esse talento todo, amado. É sério, tem pai assim. Eu tive um pastor assim, ele sonhou dele era ser um jogador de futebol famoso, aí ele conseguiu ser. Pois meus filhos vão ser. Parece que um até que está fazendo alguma coisa lá no sul, mas o outro não, termina de bola. Mas falando: você vai ser jogador de futebol. O sonho do pai passando para o filho, isso é errado, amado. Devemos dar liberdade aos nossos filhos para sonhar, e talvez o dom que Deus colocou no coração dele, dela, não é aquilo que você quer, sim ou não? Amém? Tem um pregador no Brasil chamado R.R. Soares. Quantos que já escutaram aquele aqui? Eu já fui abençoado por aquele homem no passado, né, muitas vezes. Chegava cansado do trabalho, tinha quase nem jantava, jogava no sofá e ligava a televisão e estava lá o R.R. Soares lá falando. Glória a Deus. E ele contava que quando ele era um jovenzinho na igreja, o sonho dele era ser médico. E ele já tinha conseguido uma bolsa de estudo para ir lá para Moscou, naquele tempo União Soviética, para ser médico. Já estava fazendo o curso de russo para poder, né? E um dia ele lá orando, buscando a Deus, ele falou assim: Romildo, eu não quero que você seja médico. Como não, Senhor? Eu sendo médico, eu vou abençoar muita gente, não vou nem cobrar consulta dos pobres. E Deus disse: eu quero que você seja um pregador da minha palavra. Ele disse: não, Deus, eu consegui ganhar uma bolsa que ninguém ganhou, eu ganhei. E eu vou para a Rússia. E Deus disse: não, eu quero que você seja um pregador. E dizendo que lutou com Deus, até que Deus venceu ele. E um dia lá ele chorando, falou assim: Deus, o mundo perdeu um médico, mas o Senhor ganhou um pregador. Glória a Deus. Diz ele que Deus falou para ele: eu vou curar muito mais gente através de uma oração tua do que com um curso de medicina que você ia fazer lá na Rússia. Aleluia. Amém? É o testemunho dele, e eu respeito o testemunho dele, amém? Amém. Certo, amém? Então vamos ficar atentos. Vamos parar de querer vender o nosso sonho dos outros, amado. Amém? Você está aqui? Amém. Então, se teu filho, teu neto, diz assim: papai, mamãe, eu quero ser pastor, você diria o quê? Meu filho, se é o propósito de Deus, vai se cumprir na tua vida se você buscar a Deus, amém? Mas quando assim: Deus me livre, para com isso, isso é doidura. O povo vai falar que você vai virar ladrão, né? Tem muito ladrão, amado, que nunca subiu para pregar um versículo da palavra de Deus, mas rouba de dia e de noite. Vamos mudar a nossa mentalidade. Dinheiro é bom, certo, amém? Dinheiro é uma bênção na mão de quem tem juízo, amado. Com dinheiro você
compre conforto, talvez você tenha até acesso a ter uma saúde melhor, você leva o arroz, o feijão e a carne para a sua casa, é de Deus, amém? Só que as pessoas hoje vivem tão loucas por dinheiro que eles amanhecem pensando em dinheiro, dormem pensando em dinheiro, o dia inteiro a conversa é dinheiro dentro de casa e os bichinhos crescendo e se tornando avarentos dentro da nossa casa, porque os pais só falam só em dinheiro, mas não falam em Jesus, não falam em Deus, não falam no amor do Pai, não falam na fidelidade da palavra, não falam que aquele que crê em Jesus e confessa Ele como seu Salvador vai ser salvo, vai morar no céu com Jesus. A gente não fala isso, mas falamos o quê? Dinheiro. Eu estava contando para minha esposa que um tempo eu estava tão perturbado com o dinheiro. Eu faço essas coisas, mas não é assim, é porque aconteceu comigo, entendeu? Estava eu e mais o irmão Adilson e a esposa, eles são até, já são 5 pastores hoje, né? A gente de Paraná. Isso há 26 anos, 27 anos atrás. E aí nós três, ele, a esposa dele e eu, íamos orar para um cara que baixava o capeta lá, perturbado. Mas nós estávamos bons na fé, vamos lá, vamos orar antes aqui, amados, tá vendo? Pegamos 3 na mão assim, né? Aí ele orou. Essa oração meio tradicional, eu gosto de tremer, né? A mulher orou, falei, agora eu vou orar para, né? Gente do céu, aí eu estou orando, repreendendo o capeta, disse, Deus, o Senhor sabe que nós vamos lá para expulsar aquele capeta, ele vai ter que sair daquele homem, em nome de Jesus, em nome de papapá, e Deus, o Senhor sabe que eu estou orando aqui, é no nome do dinheiro. Eu falei, quando eu falei, em nome do dinheiro, o casal viu, eu falei, não, em nome de Jesus. Mas por que eu falei aquilo? Eu estava tão perturbado com conta, com o dia, que eu só pensava naquilo o dia inteiro. Eu ia dormir pensando nas contas, acordar pensando nas... Então, aquilo que você tem falado é aquilo que tem consumido você por dentro. Amém? O que você tem falado, irmão? Teve um homem chamado George Miller. Ele morreu dia 10 de março de 1898. Então foi no século XIX, né? E esse homem é um homem tão de Deus, que ele descobriu na Bíblia, que acho que em Salmo 56, se não foi isso, vocês vieram, acho que depois, que diz que Deus é pai dos órfãos. Ele achou esse versículo lá, e tinha muitas crianças que não tinham pai nem mãe, e Deus pega aquela meninada toda, levou para casa, e disse assim, Deus, tu és o pai dos órfãos, eu não tenho pão para essas crianças, mas o Senhor tem. E nunca ficou um dia, porque as crianças ficaram com fome. Diz que uma vez, ele tinha um orfanato bem grande, para 10 mil crianças, e chegou um dia que não teve mais pão. E as criaturas com fome, pastor, e agora o que vamos fazer? Vamos orar a Deus, Ele é o pai dos órfãos. Começaram a orar aqui um monte de criança, o pastor também. Deus manda pão, Deus manda pão, manda pão, manda pão, e nada de pão, isso, né? E vamos continuar buscando, Deus não falha. Passou um empresário, tinha uma rede lá em Londres, nas padarias, escutou aquilo lá e falou assim, pai, esse pastor é doido, vou aprontar com ele. Foi lá na padaria, encheu um monte de cesta de pão, né? E chegou por cima da cerca e começou a jogar pão, né? E eles assim, aleluia, Deus está mandando pão, Deus está mandando pão, aleluia, aquela festa toda. Ele subiu em cima da cerca assim, que Deus nada, foi eu, pai, eu que trouxe o pão aqui, foi Deus que foi não. Aí ele falou assim, quando Deus quer abençoar, Ele usa até o Satanás para trazer a bênção, né? O cara desceu lá em cima e foi embora. Esse homem era uma bênção tão grande, amado, que uma vez ele olhava demais. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes e 50 vezes foi de joelho no chão. Quando estava quase morrendo, falou assim, o que você gosta de fazer, Miller? Lê a Bíblia mais uma vez, só mais uma vez. Né? E aí um dia estava orando, chegou lá na casa dele a rainha da Inglaterra. Né? E a rainha da Inglaterra, naquele tempo, hoje já é muito importante, naquele tempo era quase não. Né? E aí a secretária dele bateu. E lá orando a Deus. Miller, pastor, a rainha da Inglaterra está aí, quer falar com o Senhor. Levanta e fala, não posso. Como não pode a rainha da Inglaterra? Eu estou falando com o rei dos reis, com o Senhor dos senhores. Eu não posso. Diz que ela que agora eu não posso. Né? E aquilo foi um escândalo naquele tempo. 200 anos atrás, né? O cara disse não para a rainha da Inglaterra. Amado, aquele que deseja servir a Deus, é uma obra excelente que ele deseja. Tem coisas que não dá para explicar. Mas se você tem um chamado, se isso arde no teu coração, deixa queimar. Amém? Quando você tem um chamado, você não pensa em dinheiro, você não pensa em status, você pensa em fazer a vontade de Deus. Amém. Quando eu fechei a minha empresa para começar com as reuniões em casa, a minha esposa ficou no começo meio balançada, mas depois ela me apoiou. Dentro de mim eu tinha uma convicção tão grande, gente, tão grande, não tinha como, sabe? Eu tinha dúvida até da minha cor, mas do meu chamado eu nunca tive dúvida. Era algo que era forte demais, amém? E quando você tem esse chamado, você contamina quem está perto de você. Isso passa a acreditar em você também, amém? Então, se alguém deseja fazer a obra de Deus, excelente obra, almeja.
versículo 2 ao 7, fala das qualificações do bispo, do pastor, do presbítero. Diz em primeiro lugar que ele tem que ser irrepreensível. O que é isso, pastor? Irrepreensível. Uma pessoa que não seja repreensível é aquela que não tem suspeita contra a vida dela. Está acima de qualquer suspeita, não tem telhado de vidro, pode tacar pedra, mas não vai quebrar o telhado, quem sustenta ele é Deus, amém? O bispo tem que ser irrepreensível. Não pode ter nenhum dedo apontando ele. O bispo não pode ter conta na cidade, amado. Aqui para levantar um pastor, um presbítero, eu tenho que sair na cidade, pesquisar ele todinho e mandar ele trazer um nada consta. Não deve nada para ninguém, não está mais especializado, porque foi assim comigo, amém? É assim comigo, pastor, ó, vai lá e tira lá, nada consta. E quando nós fomos levantar, que viemos lá no Rio de Janeiro, na primeira igreja, o pastor foi na cidade todo dia, saber quem era o Fábio, ele não sabia quem, né? Por loja ele foi. Vocês conhecem o Fábio, tal, o presbítero, o pastor? Conhecemos. Por que ele deve aqui para vocês? Foi, amém? O bispo não pode ter nada apontando o dedo contra ele, amém? Amém mesmo? Diz também que ele tem que ser esposo de uma só mulher. Gente, tem negro que está dando conta de um e está caçando mais. É uns cabras doidos, não é? Naquele tempo, naquela cultura, alguns homens tinham mais de uma mulher. Mas Paulo deixa bem claro que o homem de Deus tem que ter só uma mulher. Dar conta de uma mulher, gente, já não é fácil. Deixar a patrulha contente já não é fácil. Pense num trem abençoado. Você deixa sua mulher contente o tempo inteiro? Sim ou não? Hã? Leandrão, consegue, Leandro? Né? David, meu filho, né? Consegue, David? O tempo inteiro, vai estar contente. Pergunta pro Michael. Fiotão, você consegue deixar a Liquinha contente aí 24 horas por dia, 30 dias por semana, ou por mês, semana não, uma semana de 30 dias, é tão duro, né? Gente, deixar uma mulher contente não é fácil. O ser é complexo, amém? Zaqueuzinho consegue, né, Zaqueu? Imagina, levanta cedinho, sobe pro mato, só de noite, né? Ele é fichinha, né? E tem uns dois que querem caçar mais de uma, amado. E pode ser, um homem tem que ser casado com uma mulher. Lá em 1 Timóteo 4,3, Paulo diz assim que tem gente que estava falando para abster do casamento. Eu não tenho nada contra padre, irmão. Eu acho até um, né? Mas assim, os padres não são casados. Na igreja católica romana, da ortodoxa, eles podem casar, mas a romana não. Mas Paulo diz que tem pessoas que estavam proibindo o casamento, e não podia, casamento é de Deus, amém? Nessa igreja ele não levanta ninguém acima de diácono se não for casado, mano. Ele tem que passar as raivas que a gente passa também, amém? Amém, meu? Você escrito quietinho com ele apenas minha, né? Mas está aqui porque ele foi falar minha aqui, porque senão ele não está aqui, tá? Se tivesse aqui, estava, né? Nem falava nada. Mas não pode, irmão. Como que o cara vai aconselhar um casal, sendo que não tem mulher, não tem filho, não tem propriedade nenhuma? Eu penso que assim, não. Certo? Então, o homem tem que ser casado. Não é casado, fica abrasado. Paulo ensina que é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Então, é errado uma religião que o sacerdote, que o líder não seja casado. Ele vai ter trabalho consigo e talvez vai dar mais ainda trabalho para os outros. Diz também que um homem de Deus tem que ser temperante. O que é isso, pastor? Equilibrado em todas as áreas da vida, pensamento, palavra e ações. O homem de Deus, o bispo, tem que ser temperante. Temperança é necessário uma pessoa de Deus. Diz que ele tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É uma pessoa que não está bêbada, é uma pessoa sóbria. Tem que ser sensato, sério, sem efeito de álcool, que separa o falso do verdadeiro. Essa palavra vem do grego criterion, que tem que ter critério para separar o que é verdadeiro e o que é falso. É uma pessoa sóbria. Esse homem também, que aspira a ser o líder na igreja, precisa ser modesto. O que é modesto? Respeitável, de postura humilde. Esse homem também tem que ser hospitaleiro. O que é isso? Quando a pessoa é hospitaleira, chega alguém na casa dele e ele, com boa vontade, oferece um pouso. Era muito comum há 30, 40, 50 anos atrás. Hoje já não é tão comum mais, porque o mundo mudou muito. No tempo de Paulo aqui, as pessoas levavam uma carta
Chegava na cidade com aquela carta, alguém indicando ele. Está indo aí o meu amigo, meu parente, fulano, aceita ele, dá posto para ele, dá casa para ele, porque ele está passando por aí. Naquele tempo era assim. Por quê? Porque naqueles lugares que era próprio para a pessoa dormir, aqueles hotéis da época, pousada, servia tanto para dormir como para ser lugar de bordel. Então uma pessoa respeitável não ia para aquele lugar, ia caçar a casa de alguém para passar a noite. E Paulo disse para ser hospitaleiro. Mas hoje em dia o mundo mudou muito, você pode continuar sendo. Eu já paguei hotel para a pessoa que eu não conhecia a pessoa, vou levar para dentro da minha casa, pagava hotel lá para a pessoa passava a noite tranquilo lá. É errado você levar uma pessoa que você não conhece para casa, certo? Muitos abusos aconteceram com estranhos dentro de casa. Um tempo atrás aqui eu pregando essa mensagem, está lá em Romanos capítulo 12, para você ser hospitaleiro, acho que é Romanos 12 mesmo, né? Acho que é entrando, vai. Por favor. E aí chegou um rapaz de Paiana, aparece e tal, e o cara foi e colocou o cara dentro de casa, com a filha, com a filha jovem. O que aconteceu? O cara foi e pegou a filha dele, passou a vida como marido e mulher dentro da casa deles. Aí a mãe veio falar comigo: pois é, pastor, mas o senhor fala para ser hospitaleiro, você fala para ser hospitaleiro, não para ser besta. Você vai dar um bife para um cachorro, um magrelo, cuidar dele? Totó, cuida desse pedaço de carne aqui, tá? Não, né? Ele vai fazer o quê? Você virar as costas? É isso mesmo? Nem vai esperar virar as costas. Mas tem gente que não tem noção das coisas, mano. Pastor, falou: não, eu ensino a palavra, você que tomou decisão nova, que colocou o estranho dentro da sua casa. Diz a palavra de Deus que aquele que aspira ao episcopado, ele tem que ser apto para ensinar, precisa ser um bom mestre. E quem é apto para ensinar, mano, um dia já sentou para poder aprender, amém? Muitas pessoas querem subir uma igreja para falar, para ensinar, mas nunca teve paciência para sentar, escutar e aprender. E muitas coisas que nós vamos falar é porque nós ouvimos alguém dizendo lá fora, não porque é propriedade nossa, nós não temos know-how, porque não aconteceu conosco. Quando você diz: gente, aconteceu assim comigo, você sabe que aquela pessoa tem propriedade para falar aquilo que ela quer falar. Muitas pessoas, elas querem ensinar, mas nunca foram humildes para poder aprender. Diz também que o homem de Deus não pode ser dado ao vinho. Naquele tempo as pessoas tomavam vinho que era cultural. Se na casa de alguém almoçar, lá as pessoas davam um cálice de vinho, era cultura. Mas hoje em dia, como é que você vai oferecer cachaça para alguém na sua casa, vinho com álcool, cerveja, e dizer que você é uma pessoa de Deus, você é um crente? Você não é de Deus se você é um alcoólatra ainda, porque você não permitiu Deus te dar vitória nesse álcool que consome a tua vida. A gente tem muito pastor, filho do capeta, que toma álcool, cerveja, vinho. Você chega na geladeira dele, tá as garrafinhas tudo lá, aquelas garrafinhas pequenininhas lá, as snacks, não sei o que lá, tá tudo lá. Tem nada a ver, não posso fazer isso, não, mas em casa eu posso beber. Tem religião que o povo pode tomar. Tem a cristã, as pessoas podem beber, presbiteriana, as pessoas podem beber, não pode fazer escândalo, não pode beber. Gente, eu fui alcoólatra. E para a pessoa chegar para as drogas é um passo. Quem bebe vai ter facilidade para chegar nas drogas. Então assim, o homem de Deus não pode ser dado ao vinho, nem a cachaça, nem a nada. Efésios 5,18 diz assim: não embriagueis com vinho em que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você pode ficar bêbado na presença de Deus, com o Espírito de Deus. Agora eu estou cheio de Jesus. De fato, cachaça não. Provérbios 21 diz que a bebida forte é alvoroçadora. É alvoroçadora. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Oséias 4,11 diz que o vinho com fermento e o moço que é o vinho sem fermento e a sensualidade tiram o entendimento da pessoa. O mesmo pecado de cometer uma prostituição, uma fornicação, um adultério, é o também de beber bebida alcoólica. Por que, pastor? Porque faz mal para o teu corpo. Vai 1 Coríntios 3,16 e 5,19, acho que 2 versículos que falam que o nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo de Deus. Como que se Jesus está dentro de você, você está tacando cachaça na cara dele, cerveja, vinho? Não tem lógica, amado. O que eu faço? Eu busco a ajuda de Deus. Deus me ajuda, me liberta, Senhor, né? Pastor, não aguento. E se tivesse era rato dentro?
E o copo de cerveja que a pessoa bebe? Pode beber, mas você vai morrer. Será que alguém ia encher a cara, amado? Tem gente que é tão fraco de personalidade que se ele estiver triste, ele bebe, e se ele estiver feliz, ele bebe também. Tem um demônio que faz isso, é o Zé Pilintra. É o Zé Pilintra, é o Zé que age no vício. Muitas pessoas, não todas, muitas pessoas que eu oro com vício de álcool manifestam o Zé Pilintra. Todo vício é de Satanás, amado. Deus não tirou esse corpinho limpo que deu para você entupir ele de cigarro, de cachaça, de droga, não. Amém? Então, o homem de Deus não pode ser dado ao vinho. Gente, assim, a gente que ora um pouquinho mais, quando às vezes baixa uns trem aqui, que dão trabalho para a gente, né? Eu queria ver um pastor que bebe, que enche a cara, olha para a do capeta. Acho que o bicho até podia sair porque era sócio dele, né? Mas eu queria ver. A gente ora bastante, busca Deus, e às vezes não trabalham ainda. Imagina a pessoa aí que está. Deve ser um constrangimento, uma mulher casar com um homem que acredita que seja um homem de Deus e depois descobrir que o cara bebe. Deve ser um constrangimento muito grande. Mas tem umas cachaceiras também, sabia? Tem as mulheres parecem umas caiporas, bebe igual esponja. Busca ajuda se você ainda bebe estranho, amém? A Bíblia diz que o homem de Deus não pode ser violento. O que é isso? Não pode ser espancador. Não pode ficar batendo em filho, irmão. Pastor, mas o bicho faz raiva? Faz. É filho seu, é filho meu, vai fazer raiva. Você foi anjinho quando você era criança e jovem? Quem que era anjinho aqui que me deu trabalho? Não ergue a mão, por favor. Que eu vou expulsar você daqui, seu mentiroso, do inferno. Agora ele tem filho e quer que os bichos sejam. A Valentina fica ali fazendo, né? Mas vai puxar o histórico dos pais lá na infância para vocês verem. Nem puxa, meu filho. A menina está, ó, é boazinha demais. Amém? E ela é, de fato, muito inteligente. Cheguei na praça ontem, em vez de chamar a mãe dela de diaconisa, eu chamei ela. Falei, meu Deus do céu, né? Isso aqui é uma profecia, né? Por que você não pode ser violento, amado? Porque quando você está com ódio no coração, você vai fazer coisa que Deus não quer que você faça. A minha mãe ia ficar com tanta ira que ela pegava a gente e ela disse o Paulo, enquanto passava aquela raiva, aquele ódio, que ela não parava de bater. Porque o pai também estava só os pedaços no chão, né? Mas eu não tenho raiva da minha velhinha, não. Ela me bateu tanto. Eu fui para droga, para o piseiro, para cachaça, mas não tinha batido, né? Então, o pau que você levou, a sua que você levou, não foi tão ruim assim, não. Amém? Você está vivo aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Talvez se eu tivesse dado tanta pena, você teria morrido lá na rua. Mas você está aqui. Então, não precisa bater em filho, mas você tem autoridade sobre ele. Mas quando você não tem, você tem que gritar, você tem que xingar, você tem que ameaçar. Quando você tem autoridade, você só dá uma olhada para ele e já vai entender o que você está falando. Então, o homem de Deus não pode ser violento. O homem de Deus precisa ser cordato. O que é isso? Gentil, amoroso. Não boiol, gentil, amoroso. Tem gente que confunde, né? Você pode ser gentil, amoroso e ser muito macho. Amém? O homem de Deus precisa ser inimigo de contendas, não um encrenqueiro. Isso Deus está trabalhando na minha vida, tá, gente? Deus está trabalhando. Tá? Eu luto para não entrar, mas às vezes acaba entrando lá. Os dois falam uns treinos na rede social e vai me coçando. Eu não vou ficar quieto. Não pode ter que ser inimigo contente. Pastor, e se eu errar? Volta lá e pede perdão. Eu odeio fazer isso, então eu tento fazer o máximo para entrar em encrenca, porque depois tem que ir lá pedir perdão com a cara desse tamanho. Né? Então eu procuro não entrar. O homem de Deus não pode ser avarento, mas espero que vocês tenham colocado aqui, está sendo colocado. Não pode ser avarento. Ele não pode ter paixão por dinheiro. Ele não pode ser cobiçoso. Cobiça é diferente, amado, de ser avarento, porque cobiça é aquele cara, o cobiçoso, que nunca está satisfeito com nada. Ele tem uma mulher, ele quer outra, ele tem um carro, ele quer dois, ele tem 50 boi, agora ele quer 100, quando tem 100 ele quer 200, ele nunca sacia com nada. É um buraco sem fundo a vida da pessoa. Essa é a pessoa avarenta, e um homem de Deus não pode ser. Por quê, pastor? Senão ele se contamina. No começo da igreja, tudo muito difícil, para pagar um talão de luz, é jejum e oração. A diaconisa, ele disse, no começo da igreja, ela emprestou 200 ou 300 reais para ajudar a pagar a conta de luz, né? E era luta, amado, sabe? Mas o que vai acontecer? Se a pessoa não for do seu tratado do coração, olha que ele vê o negócio aumentar os valores, ele fica doido. Ele pensa que o dinheiro é dele, e aí Deus vai cobrar dele.
Muito pastor morrendo com 40, 50 anos. Ah, Deus levou. Não foi Deus que levou, não. Foi a cobiça, a avareza, irmão. Amém? O homem de Deus não pode ser avarento. Ele tem que olhar para o dinheiro e saber que o dinheiro não é dele. E se pensar que é dele, ele vai tripudiar nas coisas de Deus. A palavra de Deus diz que o homem de Deus deve governar bem a própria casa. Gente, se a pessoa está numa igreja que o pastor não governa bem a própria casa, ele está fazendo o que lá? Eu fui de uma igreja que tinha um pastor, hoje está até separado. Largou da mulher, a mulher largou dele. O homem era todo bagunçado. Hoje eu fico perguntando, mas por que eu fiquei tanto tempo lá, gente? O cara endividado, o cara não cuidava da família, não honrava a esposa, não cuidava dos filhos, que tem bagunçado, que tem tudo doido. Gente, o homem de Deus, ele tem que governar bem a própria casa dele. O cartão do pastor não é a igreja dele, é a casa dele. E lá tem os filhos, tem esposa, talvez tenha até a sogra meio por perto, que sogra você sabe que o bichinho enxerga bem, né? Está ali sabendo como que é a pessoa que fala. Amém? Então assim, o homem de Deus tem que governar bem a própria casa, mano. Eu nunca vou levantar alguém aqui para ser um pastor, se eu sei que a pessoa é um capeta na casa dele, não pode entender isso. Diz também que deve criar os filhos sob disciplina, com todo respeito. Essa disciplina aqui, mano, não é castigo físico, tá? É você ensinar a palavra de Deus os seus filhos. Repito, mano, disciplina física é o último recurso que a pessoa tinha que ter, era isso. Então no século XXI, a gente estuda mais do que os nossos pais. Pastor, mas por que meu filho não me obedece? Porque não te respeita. Porque você deu muita liberdade para ele, para ela, agora tem que puxar de volta o negócio. Leva um tempo, mas se você puxar, o trem vai vir. Amém? A pessoa deixa o filho fazer o que quer, mano. Eu tenho um sobrinho que quando era assim pequenininho, batia na cara do pai dele, o pai dele grandão, né? O dia que ele bateu na minha cara, eu enchia de porrada. Minha irmã ficou com raiva de mim uns 2 anos. Mas não deu as porradas dele. Sabe quem que batizou ele esse tempo atrás? Lá no Sacramento? Eu. Ele respeita a mim. O pai dele, depois de grande, saiu na porrada com o pai dele. Então assim, hoje eu não faria isso. Hoje eu não ia bater na cara de uma criança. Mas naquele tempo não tinha Jesus direito ainda, sabe? Estava me convertendo ainda. Mas por que não bate na minha cara mais? Então assim, você deixa o trem solto. Aí vai fazer você passar vergonha. Já viu aquela mãe que vai assim no mercado e ela conversa com o filho antes? Filho, a mãe só tem dinheiro com arroz, com feijão, para comprar um quilo de carne. Meu filho, por favor, não pede nada, a mãe não tem dinheiro. Se você quer quietinho, a mãe te dá uma balinha, tá bom? Tá bem, mamãe, tá bem. Aí quando chega lá, ele vê o quê? Vê os pacotes de biscoito, as bolachas, começa a rolar no chão. Já aconteceu com alguém aqui? Ser sincero diante de Deus. Tá vendo? Por quê? Porque aí, sabe, é o dia que você chegar em casa, né? E conversar direitinho com o bichinho, fica no tamanhozinho dele, dela, né? Olha que no olho do pai e da mãe. Vou te dar uma oportunidade. Hoje eu vou bonzinho demais. Orei de madrugada. Vou te perdoar hoje, mas da próxima vez a conversa vai ficar feia. Né? Aí fica dando risada. Você não acredita o que ele fez? Não, seu pai, por que ele está andando no mercado rodando lá e dando risada? Tá gostando. Mas filho, só tripudia com quem dá muita liberdade para ele. Você não deve dar liberdade para filho, você deve dar amor. Pai não tem que ser amigo de filha, mãe não tem que ser amiga de filha, tem que ser mãe e pai. E no lugar da Bíblia você vai dizer que é preciso ser amigo dos seus filhos, ser amiga da filha. Por que não respeita? Porque você é amiga, você não é mãe. Amém? Eu não quero ser amigo de filho, não, amado. Tem que me respeitar. Eu tenho filha casada com 30 anos, tem que me respeitar, não quero ser amigo de filho, não. Amém? Alguns de vocês são casados que ficam aqui, de filho. Não grita com meu filho não, viu? Faz assim com a minha filhinha não. Eles vão embora, deixam você chupando dele, é perigoso o cônjuge ir embora também. Eu não fico do lado do filho, mas pastor, e se minha mulher for doida, e se meu marido for doido? O problema é seu, eu casou com eu estou falando de gente crente, que serve a Deus, amém? Quando eu fui casar, eu citei eu e minha esposa, nós conversamos tudo antes. Tem uns doidinhos que só beijando lá, agarrando lá na cerca lá, né? Aí depois, não conversa, aí casa, mas eu não sabia disso não. Pois é, tem que conversar agora, viu, Adriano? É agora que tem que conversar, Adriano. Amém, Adriano? Amém, Adriano? Fala amém, Adriano. Sabe, tem a voz sombra. E nós conversamos assim, nós vamos ficar lá próximo, não. Vamos respeitar, vamos amar, vamos lutar, mas nunca. O dia que vão fazer uma fofoca para você de mim, você fica contra ele. O dia que fazer, ele está do mesmo jeito. Nunca tive problema com o filho, não. Nunca! Nenhuma única vez. Nunca, sempre a gente apoia o outro. Pastor, e se
exceder, passar dos limites. Um conversava com o outro depois lá no off, longe do monstrinho. Ele vai está me defendendo, ao pai, desse jeito. Asazinha, ó. Parecendo uns capetinhos de asa, o pai. Lá no cantinho, meu bem, se nós você pegou pesadinha, não, meu, você estava muito nervoso, mas não. Lá no cantinho, na frente dos monstros, dos anjinhos, não. Mas eu ensino você a viver bem aqui, mas você não bota nada em prática. Aí você arrebenta lá fora. Por que será? Porque você é desobediente. Você não pratica a palavra de Deus. Pratica para você ver. Um ano você está num lugar que você nunca pensou que está, porque Deus vai fazer você chegar lá. Tiago diz que os cumpridores da lei são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Tem gente que ouve e não obedece coisa nenhuma. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que criar os filhos sob disciplina. Eles precisam ser submissos ao pai e à mãe de forma piedosa, não aterrorizado de medo, mas por amor, amém? Diz que não pode ser neófito. O que é isso, pastor? Neófito, uma pessoa nova na fé, um novo convertido, está na igreja 3 vezes, 6 vezes, o pastor muito doidão já coloca a pessoa para fazer um oliveira. Ele não pode ser neófito, tem que ser uma pessoa que já está há algum tempo na fé, já entendeu, já está servindo a Deus, já está alinhando a vida com o Senhor, amém? Porque a Bíblia diz que pode ficar ensoberbecido e cair e correr na condenação do diabo. O diabo ele se exaltou contra Deus. E vocês sabem qual foi o fim dele. Caiu em desgraça. Toda pessoa nova na fé que é colocada a fazer qualquer coisa na igreja, ele vai cair porque o diabo não vai deixar. Você acha que o diabo vai ficar contente, mano? Pessoa cantando, louvando, pregando, expulsando o demônio, o diabo vai dizer, bacana. Não vai tentar destruir a pessoa. Se a pessoa não tem estrutura, ele vai no chão. Diz também que o homem de Deus, aquele que aspira ao episcopado, deve ter bom testemunho dos de fora, não dos de dentro, porque aqui é fácil convencer você que eu sou uma pessoa muito boa, bacana, né? Mas lá fora, a sociedade tem que saber que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que tem palavra, que se eu trazer minha conta, eu vou lá conversar com o dono da empresa, fulano, atrasou um pouquinho aí, mas eu vou pagar, tá bom? Precisa saber. Tem um testemunho dos de fora, mano. Um pastor não pode ser levantado sem um pastor que vai levantar ele e ir lá conversar com a sogra dele, com o sogro. Aquela mulher que vai ser levantada para a igreja para ir lá e conversar com a sogra, com o sogro. A sogra vai falar bem do seu demais, não vai? Fala sério, né? Vai, sim ou não, Rosane? Vai? Vai, Marcelo. Vai, Carolina. Diz que for consagrado a missionária, pastor, o pastor vai lá primeiro fazer uma pesquisa, hein? O que você acha? Amém. Então, a pessoa tem que ter um bom testemunho dos de fora. Né? Muita gente que é levantada nos altares não tem aprovação nem dos pais, dos irmãos, da esposa, mas está sendo levantado. Não pode empreender isso. Tem que fazer uma pesquisa da cidade. Se a pessoa deve, onde a pessoa trabalhou, se foi um bom empregado, ou se deu um trabalho para o patrão. Mandar puxar lá o nada consta, o SPC, porque o mundo, você andando ali, o mundo já fala horrores seu. Imagina se você não andar. E tem muito pastor que não tem preocupação com isso não. Chega um empresário aí, começa a dizimar 10 milhões por mês, ele vai dar um jeito de fazer pastor aquela pessoa para não perder aquela pessoa. Isso é um erro, mano. Escolha de líderes tem que ser no joelho, com a boca no pó. Jesus orou a noite inteirinha antes de escolher 12, mesmo assim um era capeta. Não, a gente pode escolher por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que Deus diz, amém? Chegou aquele profeta na casa lá do Jessé, falou, vai na casa de Jessé que eu vou escolher um rei dentro dos filhos dele. Chegou Samuel, aí chegou e viu um monstrão, grandão, bombadão, né? Vai sendo o seu esposo, né? 1,85 m, vai para 40, musculoso, né? Samuel falou assim, esse aí tem de bom de rei, né? Esse com certeza é o próximo rei. Falei assim, não, Samuel. O homem vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7 e da grande deles. Quer acabar os seus filhos? Tem um que está lá cuidando das ovelhas, só cuidava de ovelha que era escravo, que era filho bastardo. Davi, muito provável, era filho de uma outra mulher que não era a mulher de Jessé. Manda buscar ele. Aí Davi vem talvez feliz, ai meu Deus, hoje meu irmão vai ser rei. Aquela alegria toda, aquela inocência, que não era demais, amado. Quando ele entra na sala,
Deus é esse. Unge ele, pega o azeite e derrama na cabeça dele, no meio dos irmãos dele. Aleluia! Mas quem mais te despreza, um dia vai ver o óleo de Deus descendo na tua cabeça. Aleluia! Você vê isso? Isso não é vingança, isso é presente de Deus para aqueles que servem. Qualificação dos diáconos, pastor. A igreja cresceu, amado. E aí tinha 12 apóstolos. Tinha 11, aí fizeram uma escolha de mais um para ficar 12. E a igreja cresceu. E os apóstolos então estavam tendo problema. Lá em Atos capítulo 6. Está tendo problema. Estão sendo cobrados. Tem umas viúvas aqui na igreja e vocês não estão dando comida para elas. A igreja tem que ficar atenta às necessidades. Nós não podemos bancar a cidade inteira, mas nas necessidades da igreja, a igreja tem que ficar atenta. Você que é membro dessa igreja, se você sabe que o irmão está passando por luta, no teu básico lá, você tem a obrigação de falar para o pastor: pastor, eu estou sabendo que o irmãozinho, né, nós vamos socorrer essa pessoa lá. Você pode ser cagueta nesse sentido aqui, amém? Amém? X9 de Jesus, amém? E aí a alma cresceu muito e os apóstolos não estavam dando conta. As viúvas dos gregos estavam esquecidas dentro da igreja. E aí então eles reúnem em Atos capítulo 6, versículo 3. Mandam escolher 7 homens. Esse homem tinha que ter 3 coisas, qualidades. Atos 6:3. Mas irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais vamos encarregar de serviço, ungir eles a diáconos para eles cuidar da igreja. Certo, amém? Então, o homem de Deus, o diácono, ele precisa ser em primeiro lugar respeitado. Respeitado. Ele precisa ser de uma só palavra. Gente, hoje em dia o mundo, as pessoas não têm mais palavra. No tempo do meu vozinho Santo Miúdo, ele vendia boi. E não era boi não, era 80, 100, 200 boi. Na palavra. Amanhã, ou tal dia, você pode vir buscar o dinheiro. Chega lá, estavam aquelas bolsas de couro, que eu não sei nem qual é o nome mais. Burraio, surrão, não sei lá como que era o nome lá. Podia, estava tudo lá dentro. Na palavra. Hoje em dia as pessoas casam aqui na frente do pastor, diz que vai ficar junto até o final da vida, passa um ano, 2, vem a prova, está querendo separar, pastor, vai separar do capeta, você vai manter a sua palavra agora até o fim da sua vida. Ou então eu oro para Deus levar você, para você morrer, aí você libera o outro, porque só a morte separa quem está casado, amado, amém? Então ora em busca de Deus. Deus, é com quem que eu tenho que casar, porque eu sei que vai ter o resto da vida, acabou, já era. Tá essa da manhã engordou, mas vou dentro do filho. Pastor, não sei o que, o homem, a barriga, pastor, pois é, vai lá e faz de travesseira, com barrigão, deita em cima e dorme. Acabou, já era. Qualquer coisinha, você para, acabou, amor, acabou a vergonha na cara. A Bíblia diz que o amor jamais acaba, 1 Coríntios 13:8. E tem umas boas, os dois, sabe o que ele quer? Se morrer, o caso não. Você vai morrer, você está pensando que você vai morrer, né? Você vai morrer, e o outro, a outra, né, que ficar vai casar, né? Mas você vai, ó, Deus é justo, amém? Amém. Tem uns coisas assim, ali. Ai, se esse trem morrer, agora não é mais. É dentro do porco, vai raiar de novo, né? Entendeu? Mãe é a casa do cachaceiro, né? O cara faz raiva, o cachaceiro faz raiva, ele fica cachaceiro. Faz uma raiva desgramada, até a mulher pegar o pé no traseiro dele. Aí meu cachaceiro morre, ou vai embora, né? Ou o Satanás leva ele embora. E a mãe fala: ai, graças a Deus, 20 anos sofrendo, agora eu vou arrumar um homem bom. 6 meses depois tem coroa enquanto vivo lá. Sabe, eu não sei que natureza doida é essa, né? Então o homem de Deus tem que ter uma só palavra. Falou que ia ficar com essa dona até o final da vida, você vai ficar, em nome de Jesus. Falou que ia ficar com esse moço bonito até o final da vida, vai ficar com ele, amém? Falou que ia servir a Deus para a sua vida, sim, mas senão você morre, sim ou não? Uma só palavra, amado. Como que se traz tranquilidade para uma pessoa quando você está no casamento e você sabe que aquela pessoa tem palavra, mas qualquer coisinha, eu vou embora, eu quero dar a mamãe, eu não sei o que, para querer separar, chantagem o tempo inteiro. Se você é mãe, fala assim: ô, coisa ruim, você não vem para cá não, fica aí. E se a mulher falar para ele, se você for, você fala para a sua sogra, a mulher que está indo para ele, eu estou indo porque nós vamos morar nessa casa agora, tá? Ciclos de haver, liga, já desfaz tudo, já convence a filha a ficar, amém? Pastor, não sofro tanto, problema seu que não orou, que não buscou a Deus, que não escutou a voz de Deus, agora aguenta e olha para se converter, sim ou não? Gente, tem uns pastores dois falando qualquer coisinha para separar, isso não é bíblico. Eu sei que às vezes chega um ponto, né, ou a pessoa sai ou o outro mata ele, é outra coisa. Mas tem pastor qualquer coisinha, tem pastor que já casou 3, 4 vezes, você de uma casa com outra, larga a velha, casa com uma novinha,
Virou de sacanagem o trem. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter uma só palavra. Amém? Amém. O homem de Deus não pode ser o diabo, ele não pode ser inclinado a muito vinho, não pode ser cobiçoso de sua ganância, tem que conservar o mistério da fé, porque tem heresia no meio da igreja, tem que ter consciência limpa, ser primeiro experimentar. Antes de eu consagrar o Bino aqui ao diaconato, ele está separado, eu tenho que experimentar ele, para ver se ele é de rocha mesmo. Sabia disso? A Bíblia ensina, tem que experimentar. Não pode consagrar ninguém, botar a mão na cabeça de alguém. Se mostrar irrepreensível, aí ele exerce o diaconato. Tem que ser marido de uma só mulher, governar bem os filhos e a própria casa. E Paulo diz assim, que vai alcançar justa preeminência. Essa pessoa vai crescer, irmão. Amém? Não tem como uma pessoa dessa não crescer. Vai se destacar, vai se sobressair na igreja, onde ele for. Diz que essa pessoa vai ter muita intrepidez na fé e em Cristo Jesus, ausência de medo, de pregar, de falar em público. Qualificação das esposas, pastor, dos diáconos ou diaconisas. Tem uma briga teológica. Uns dizem que está falando aqui as mulheres dos diáconos, outros dizem não, são as diaconisas. Lá em Romanos 16:1 diz que tinha uma diaconisa chamada Fé. Então já tinha naquele tempo. Mas diz, é mulher de diáconos, diz não, é diaconisa. Não sei, mas é para mulher. É necessário que as mulheres sejam respeitáveis. Versículo 11. Não maldizente. A mulher de Deus não pode ser fofoqueira, temperante, tem que ter temperança, mansidão e tem que ser fiel em tudo. A mulher de Deus, a mulher que tem chamado, que Deus tem propósito, precisa ter essas 4 coisas. Ser respeitável. Por quê? Porque a tendência natural da mulher é não respeitar o homem. Efésios 5:33, Paulo diz: esposas, respeite o vosso marido. É uma tendência natural da mulher, ela não querer respeitar o esposo. E Deus sabe disso. Não maldizente, não pode ser fofoqueira, ter a língua grande, tem que ser mansa e tem que ser fiel em tudo. Deus sabe todas as coisas, amado. Foi feita uma pesquisa que quando o homem fica bem de situação, não é uma regra, tá? Isso aqui acontece em todo lugar, mas a maioria dos homens que ficam bem de situação, eles não guardam a esposa e tem filho com aquela mulher. Tranquilamente, vamos fazer filho agora, né? E vai lá e faz os bichinhos. A maioria das mulheres que ficam bem de situação, elas costumam estar com o esposo. Então Deus sabe que o diabo vai tentar as mulheres para não serem fiéis. Esse tempo aí no YouTube, o cara era gari e a mulher moradora de rua, né? E eles juntaram os dois lá, alugaram a casinha, e ele pegava alguns livros no lixo, que as pessoas jogavam fora, e levavam para ela. E a mulher começou a estudar, fez o concurso público para a Polícia Militar de Goiás, se você quiser saber isso depois, né? E foi aquele negócio mais lindo. O gari que ajudou a mulher, moradora de rua, a ser policial militar. Você sabe o que fez? 2 anos depois? Pregou com o turno no traseiro dele. Ele não era mais para ela. Pastor, eu não sou assim, glória a Deus pela sua vida, mas isso é algo que a pessoa tem que vigiar. E Deus diz que a mulher de Deus precisa ser fiel em tudo. Amém? Você pode cair por gentileza? Versículo 15, Paulo diz que deixava orientações de como que a pessoa devia proceder dentro da igreja. A amada igreja tem procedência. O trem não é bagunçado. Aqui não é zona, não é casa de mãe Joana. Aqui é a casa do Deus vivo. Então não se ofenda comigo o dia que eu der uns gritos aqui, porque tem informação que eu tenho e você não tem. Então você não se ofenda com o pastor, não. Se algo falou com você, você pega para dizer: Deus me ajuda, eu vou mudar, e o Senhor vai me ajudar, Ele vai te ajudar. Certo, amém? Mas se o pastor não tomar cuidado, a igreja vira zona. Vira um trem que todo mundo desmanda e manda, todo mundo dá pitaco, ninguém faz nada e ninguém serve a Deus com vida santa e reta diante do altar. Se o pastor não tomar cuidado. Então, por favor, não me julgue. Deus vai cobrar de mim, amém? Tem coisa que Deus vai cobrar de você e não vai cobrar de mim. Em questão de igreja, Deus vai cobrar de mim. Então eu preciso ficar atento. Só sobe aqui em cima em pecado se eu não souber, amado. E às vezes Deus me mostra em sonho. Mas se eu souber, não sobe mais nem, amém? As coisas de Deus não é bagunçado. Paulo diz que as coisas de Deus têm que ser feitas com decência e com. Você quer decência e ordem na tua casa, também aqui na igreja, amém? Então, a igreja do Deus vivo, Paulo diz 3 coisas: que ela é a casa de Deus, versículo 15 na parte B, que ela é do Deus vivo, e que ela é coluna e baluarte da verdade, amém? Um endemoniado aí, desigrejado,
A igreja somos nós não, nós aqui, eu e você, estamos aqui pisando um no pé do outro, às vezes cutucando o outro aqui, né? Nós, igreja sim, que socorremos aquele irmão que está lá na prova, nós sim, que mantemos esse lugar aqui aberto, nós somos igreja. Quem está em casa, na rede social, com o traseiro grudado no sofá, que poderia estar na igreja e não está, não é igreja coisa nenhuma. Mas já colocou na cabeça deles que eles são igreja. A igreja somos nós, eu e você que estamos aqui na presença do Senhor Deus. Então a igreja, ela é a casa de Deus, ela é do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Paulo diz 3 coisas em 1 Timóteo 3,16, que é o mistério da piedade. Se puder colocar, pode colocar aqui 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. 2 pontos, presta atenção. Aquele que foi manifestado na carne, quem foi? Jesus. Foi justificado no Espírito, quando ressuscitou, quem foi? Jesus. Contemplado por anjos, quem foi? Jesus. Pregado entre os gentios, quem foi? Jesus. Crido no mundo, quem foi? Jesus. Recebido na glória, quem foi? Jesus de Nazaré, aquele que você entregou a tua vida pela fé, e você pode ter certeza, tem uma eternidade para você passar com ele lá no céu, para glória do nome dele, em nome de Jesus. Mas esse Cristo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Amém? Então para ficar com dó de você, eu estou na luta, na prova, Jesus nunca teve dó dele na cruz do Calvário. Ai, que pena de mim, estou aqui pagando pelo preço como um monte de demoniado. Não, suporta o processo, aguenta, e diz: Deus, eu sei que eu vou passar dando glória a Deus. Tem gente que está na prova e está morrendo de reclamar, de murmurar. Levanta a cabeça e diz: eu sei que aquele que me prometeu é fiel para guardar o meu depósito. Eu acredito no meu Deus. Tem gente que anda com a cara parecendo que está com diarreia o dia inteiro, amado. Todos nós temos problemas, mas bota a cara de Jesus na tua cara. Ai, irmão, você está sorrindo por quê? Porque eu confio no meu Deus, aleluia. Ô irmão, você está na enfermidade, mas está tão contente por quê? Porque eu sei que Jesus já me curou. Amém? Vai botar uma cara esquisita para as pessoas ficarem com dó de você, meu irmão. Olha para Jesus. Hebreus diz que é para você olhar para o consumador da tua fé, Jesus Cristo. Por mais que eu tenha problema, que eu possa ter, que eu estou na luta espiritual, que eu possa ter brigado com a minha mulher, eu vou chegar e vou te tratar bem, com respeito, com amor, eu vou dar um sorriso para você ainda. Você é filho de Deus. Você não veio aqui para contemplar minha cara emburrada porque algo deu certo na minha vida, não. Você veio para escutar a palavra de Deus, amém? Esse Jesus é lindo, aleluia. Ele é lindo na minha vida, na tua vida. Ele é fiel. Você crê isso? Dá glória a Deus em nome de Jesus. Vamos cantar um pedacinho, você suporta só 2 minutinhos, por favor. Pastor, encerra aqui. Sim, por favor, porque o seu Facebook corta lá.